Bom, aqui essa estrutura ela está aberta e essa está fechada. A figura a seguir corresponde às células formadas da folha de uma planta chamada plântica em momento distinto. É correto afirmar que as setas representam. Na verdade, ele representa um fenômeno, né? De aberto para fechado. De aberto para fechado. Tá? Bom? Bom. Aí vem esse momento de duas partes. O reflexivo e tentar identificar o que é. Bom, está falando que é uma planta. Está falando que é uma planta, né? O que toda planta tem? O que toda planta tem? Isso. E o que o cloroplasto faz? O que o cloroplasto faz? Geralmente a gente trata isso lá no terceiro, quarto ano, né? E depois também lá no quinto. Não? A planta é planta, tá? O que a planta faz? Fotossíntese. Isso. Tá. Então esse resgate, né, de fotossíntese é o que você já sabe ou que esperava que você soubesse. Bom, aí tem uma coisinha que a gente vai ter que explorar um pouquinho, que é soluto. Soluto é aquilo que é dissolvido. Um soluto conhecido é açúcar. Tá? Então, quando você coloca açúcar em um líquido, ela vai dissolver. Então, o soluto é aquilo que é dissolvido. E, no caso da fotossíntese, ele vai produzir justamente a glicose, o soluto. Bom, o que faz ela inchar é justamente a quantidade de matéria. Quanto mais matéria tem, mais inflada ela vai ser. Tá? Igual bexiga, quanto menos matéria tiver, mais murcha ela vai ficando. Então, se ela encher, ela vai estufar. Se ela esvaziar ou ela murchar, ela vai contrair. Ou seja, a quantidade das coisas que vão ter aqui dentro, nessa parte verde, que é a água, tá? Ela vai expandir. Mas quem que vai puxar a água? Justamente o soluto. Alguém já percebeu que quando joga sal sobre o vegetal, ele solta líquido? Ou seja, numa salada? Né? Então, a figura que está representando é que aqui tem muita água. O que está segurando essa água é justamente a quantidade de soluto, ou seja, de açúcar. E aqui, o que está acontecendo? Está diminuindo a quantidade de água. Ou seja, aqui vai ter menos soluto. O que fez ter mais soluto foi a fotossíntese, com a glicose. E aqui tem menos soluto, então tem menos glicose. Esse raciocínio não fez muito sentido para você, né? Não estou falando somente para vocês decorarem. Estou mostrando qual foi o processo racional, ou seja, o pensamento. E quando vocês não dão atenção, parece que as coisas ficam praticamente impossíveis para vocês. Aí vocês falam que não sabem. Entendi porque vocês não sabem. Então esse lado é porque tem luz e esse aqui é escuro. Só porque isso que eu falei, já dá para vocês eliminar uma alternativa, né? Esse é de dia, esse é noite. Eliminar
porque a alternativa A está falando o inverso. É essa percepção de que as coisas estão no inverso, a gente chama isso de criticidade. O que é o lado crítico? O lado crítico não é exatamente a palavra perigosa, né, nesse contexto. O lado crítico é eu estou seguindo um critério. Eu percebi que aqui é de dia, porque de dia faz fotossíntese, tem glicose e faz ela inchar. Então abre essa estrutura aqui. Aqui já não, está fechado porque não tem solúvel, ou seja, não tem glicose, fechou. Então esse é de dia, porque tem fotossíntese, esse é noite, porque não tem fotossíntese. Sabendo disso, na alternativa A está antônimo. Tudo bem a palavra antônimo para vocês, né? Ou seja, para contrário. O que é isso? Você pode ser uma pessoa feliz, mas de repente no lugar errado. Agora em ciências, né? Olha só, a diminuição da concentração de soluto nas células estomáticas. Você concorda comigo que aqui quando ele diminui, vai diminuindo a pressão dela? Isso é, vai puxando? Então, o que ele representa, Z? A diminuição da concentração de soluto na célula. Mas espera aí, aqui diminuiu o soluto ou aumentou o soluto? Aqui, aumentou ou diminuiu? Aqui aumentou. Então, essa alternativa bola parece ser bastante interessante. A diminuição de concentração de soluto na célula estomática. Bom, isso é uma célula, tá? Faz parte da planta. Então a alternativa B parece ser bastante interessante. Alternativa C, o aumento da umidade relativa do ar ao longo do dia. O que na verdade vai aumentar aqui é a quantidade de água na célula, não no ar. E mesmo que se fosse da célula, não seria um aumento, seria diminuição. Então, perceberam que a alternativa C tem duas informações estranhas? Aumento de umidade. Na verdade, houve o quê? Uma diminuição. Aqui, de Z, né? O Z daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita. Então, não houve um aumento, deu uma diminuição. Só que não foi na atmosfera, foi dentro da célula, dentro desse compartimento aqui. Então, a alternativa C já pode não ser. Vocês perceberam esse critério aqui de pensamento? Não? Então, Eduardo, já que você está me acompanhando, esse é o lado do critério, eu ler e saber o que eu estou lendo. Então, essas duas a gente eliminou. Algumas pessoas devem falar, então a alternativa B. Não dizer que não é, mas tenha esse hábito de estudar sempre crítico, ou seja, ler, identificar o que está estranho ou o que não faz sentido. Porque fazer esse tipo de estudo não é para acertar, é para verificar se faz sentido. E para isso você precisa ler, você precisa fazer conexão de ideias. Quando você fica olhando outra coisa, fazendo outra coisa, dá a entender que você não está acompanhando. Então, primeira coisa, olha. Eu olho para vocês, tem 7 pessoas que estão olhando para cá, se é para olhar para cá. Continuam olhando. Alternativa D. Intensificação da concentração de água no solo em que a planta se encontra. A ideia é água no solo ou na planta? Na planta, né? Pelo menos nessa, no que está pedindo. Ele quer saber da seta Z. E a Z está falando dessa imagem para essa imagem. A gente está falando da célula vegetal, tá? Também chamada de estômago. E não do solo. Viu aonde está a incoerência aqui? No solo. Aqui a incoerência é falar da unidade relativa do ar. Aqui o problema era a inversão de ideia.
Então, vamos ler o último aqui. Aumento de nível de urgência da célula estomática. Urgência é força. Vocês acham que onde que vai estar mais força? Onde está cheio ou onde ele está vazio? Cheio. E a ideia é de passar força maior dessa para essa ou dessa para essa? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Só que a seta está onde? Da esquerda para a direita. E a turgência, ou seja, da maior força para a menor força, está nesse sentido. Então, o número de turgência no corpo das células estomáticas. Na verdade, é inverso. Sabe o inverso de turgência? Não, né? Porque eu não dei essa aula para vocês. Mas assim, só por critério de nome, a gente chama de plasmodizado. Tá? Modizado da ideia de frouxo. Tá? Plasmodizado, o plasma frouxo. Então, vocês já perceberam qual alternativa é melhor e conveniente, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês, eu sempre estou falando, procure não ficar decorando as coisas, mas pegue o objeto e faça a leitura. Então, quando você fez aquela pergunta, mas isso não está certo? Não é que está errado, é que do jeito que você colocou, você generalizou muito. E quando você generaliza, serve para tudo. Não. Será que só existe planeta no sistema solar? Não, então você não pode falar que todos os planetas. Não, mas espera aí, é satélite. Mas planeta. Tem outros planetas em outros sistemas também. Em outras estrelas. Então falar que todo planeta gira em torno do Sol, por isso que ela ficou equivocada. Então tem o problema do exagero. Já viu em português, né? Com de hipérbole, né? Já, né? Ou seja, uma coisa além do que é necessário, uma coisa exagerada. E antônimo nós temos aqui. E aqui temos outras palavras aqui, ó, que eu já plantei no ar e no solo, são as incoerências da representação numérica. Vocês acharam esse jeito de pensar muito longo, muito difícil? Então, Thiago, esse exercício de ver e pensar no que está vendo, que é interessante. O fato, quando a gente não sabe começar, que eu vou mostrar uma coisa daqui a pouco, que eu não sei começar, é por falta do repertório. O que é falta de repertório? Falta de conhecimento mesmo. Então a gente vem para a escola justamente para a gente ter o mínimo do conhecimento para poder pensar. Pensar naquilo que a gente está lendo, não naquilo que está só estudando. O que a gente está estudando é uma verdade, ou pelo menos temporário, pelo menos para resolver o problema. Enquanto vocês voltam a conversar, eu vou editando aqui. Eu vou editar ao vivo mesmo para vocês verem. Aí depois eu chamo a atenção de vocês. Bom, Luísa, você é boa de inglês? Quem é bom de inglês? Rafa, Marna, daqui a pouco vocês vão perceber o quanto que eu não sei. Tá? Então eu não vou saber responder. Só por que eu estou me expondo aqui? Pelo fato de que se a gente não sabe, a gente vai procurar saber. No caso eu vou procurar saber. Vocês se sabem, não é um problema. Enquanto eu preparo, deixa eu perguntar para você, Giovana, qual foi a sua motivação de conhecer um pouquinho a língua estrangeira? O que te levou a? É um trabalho que não tem dinheiro. Eu consegui atingir objetivos esperados. Eu estudei mais consegui línguas estrangeiras em português. Mas mais Mas é só o dinheiro. Eu digo que você só não. Teacher, aumenta aí o vídeo.
Não,
Peraí, professor, deixa eu terminar. Mentira porque eu li, tá? Agora, aquilo que eu li, não não tem menção. Vai acabar a aula e eu não vou perceber. O que eu estava falando aqui, eu li. Só que como não faz parte do meu repertório, não fez sentido. Uma coisa é ler, uma coisa é ler. E aquilo que você leu, se ele fez sentido. No meu caso, como eu não sou alfabetizado para isso, para mim então não fez sentido. Então eu tenho que procurar fazer uma coisa bem o pessoal, estou explicando aí o contexto, tá? Por que as pessoas não sabem fazer as coisas? Então eu estou me colocando no lugar de vocês no campo da ciência. Como eu não sei, estou dizendo que eu não sei. Para mim eu precisava conhecer muito vocabulário. As partes que eu tracei é o que faz ideia para mim, no sentido de significado. Só que como vocês estão vendo, são pequenos fragmentos, e esses pequenos fragmentos podem ter uma confusão de significado. Então eu não vou me arriscar em falar besteira. Deixa eu agora olhar para atender você. Rafa, você me chamou para falar alguma coisa? Tá? Não, é porque você colocou uma dúvida aí, você teria que falar. Ah, pode falar então. Pode falar? Pode. Não, peraí. Você falou na primeira linha, você colocou dúvida? Nesse primeiro trecho, nesse primeiro 2 parágrafos. Falando assim, você quer que eu traduza ou você quer que eu... Não, fala o que você entende. Só não sei. Tá falando mas a ideia é que... Eu preciso explicar. Para isso, Enzo, deixa eu explicar. Agora sou eu que quero aprender, tá? Falando que a ideia de... Ô, Felipe, dá um passeio, vai. Vai acabar a aula já. Eu só preciso entender. Acabou, né? Fala. A ideia de... Acabou, então. Se você quer compreender, de certas áreas da língua, é um mito que persiste em a língua coletiva e música. Professor, eu estou conseguindo trazer uma coisa, porque tem uma coisa que eu não entendo realmente, do ponto de
Tá, mas... Já bateu Mas assim, Rafa, você consegue, com a sua compreensão agora, e fazer alguma escolha sobre essas possibilidades? Eu não sei qual é a correta, tá? Se você saberia chutar qual delas faz mais sentido para você? Certas áreas da língua identificam gosto específico, como doce, o que é prazer profundo. Eu acho que ele não falou disso. Pela minha leitura, não lembro ter lido isso aqui. Comportamento alimentar é moldado pelos padrões fixados na infância. Também não lembro ter lido isso. Percepção gustativa é reforçada pelo prazer estético associado aos hábitos nutricionais. Talvez alguma coisa parecida, mas eu não posso afirmar. Detecção sabor envolve rede interligada de órgãos que colaboram com o sistema nervoso. Isso me parece ser mais provável do que o anterior. Tá? A função dos sensores extra-orais restringe a regulação da glicemia. Eu também chutaria dele. Eu falei que era uma parte bem natural, mas é uma parte que